o famoso tapete vermelho, né? A minha relação com a performance começou desde muito cedo, seja saltando de paraquedas, fazendo snowboard, fazendo rally de serpões de moto, correndo maratona, mergulhando de cilindro, no mundo dos negócios. Talvez a mais diferente de todas tenha sido essa, onde me tornei um atleta de esqui, um atleta olímpico de esqui na neve num país sem neve. Eu participei de 2 Olimpíadas e 4 Mundiais representando o Brasil, competi durante 13 anos. E a última Olimpíada, que foi de 1998 no Japão, eu fui o primeiro e único brasileiro a conseguir o índice olímpico para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno. A cobertura, obviamente, por eu ser o único brasileiro, né? E o índice é muito pragmático. Ou você tem um índice, ou você está fora. Assim simples. Então, como eu fui o primeiro brasileiro a obter, teve aquela repercussão, né? A imprensa toda cobriu. Foi a primeira vez que a Globo comprou os direitos para transmitir os jogos. Um ano depois, eu estava já aposentado, esquiando com meus amigos em Las Lenhas, sempre em Las Lenhas. Foi lá onde eu consegui o índice olímpico. Eu estava exatamente nessa pista que vocês estão vendo nessa foto, e eu caí no buraco e quebrei a perna em múltiplas fraturas, o que a gente chama de fratura cominutiva, esmagamento do osso. Primeiro diagnóstico no ambulatório de Las Lenhas foi amputação. Claro, eu voltei para o Brasil e fiz o tratamento aqui. Esse é um raio-x da fratura, mas tem muito mais buraco aí quebrado do que dá para ver no raio-x. E o primeiro tratamento que eu fiz foi colocar essa haste intramedular de cima para baixo da perna e fixar com um pino em cima e um embaixo. Só que o médico era um médico de bastante reputação, ele cometeu um erro de primeiro ano de faculdade, que eu vou mostrar para vocês. Aquele parafuso que vocês estão vendo ali embaixo, ele tinha que estar dentro do furo. E ele enfiou fora. Então eu fiquei 6 meses sem pisar no chão, e quando eu pisei, essa haste migrou para a patela. Então eu ia ficar 6 meses com isso, eu tive que ficar 3 meses. E começou a surgir uma série de deformidades na minha perna. Então eu fiquei com ela 6 centímetros mais curta, meu pé ficou virado para dentro, e minha perna ficou mais torta que a do Garrincha, ficou côncava. E a solução foi esse tratamento, chamado Ilizarov, de um médico russo, que é essa gaiola, são pinos que entram dentro da sua perna, e com ela eu consegui alongar os 6 centímetros que eu estava mais curto, meu pé voltou a ficar paralelo um do outro, a perna não é mais côncava, e além disso eu fiz um enxerto de osso na bacia, e coloquei ele embaixo de uma perda óssea que eu tinha muito grande perto do tornozelo. Foram 5 cirurgias e 4 anos de tratamento, eu sei o que é ser aleijado. Eu posso garantir para vocês que a minha mente foi a minha maior amiga, a minha maior aliada. Porque eu tinha 2 opções. Quando você não tem controle da situação, você tem a opção de acordar todo dia de manhã rindo e tentar levar uma vida mais normal possível, ou você tem que acordar todo dia de manhã e chorar pelo aquilo que está passando. E meu cérebro, a minha mente, inconscientemente optou por seguir rindo e tentar levar a vida da melhor maneira possível. Então essa foto fala muito, porque a gaiola virou um porta-óculos, eu estou na casa de praia de um amigo e estou bêbado, né? Até hoje eu consigo usufruir desse benefício de ter sido um atleta olímpico, então primeiro por estar aqui me apresentando a vocês, a Globo me chama a cada 4 anos para comentar os Jogos Olímpicos de Inverno, e a volta se deu através da corrida. Eu sempre corri, quem corre 5 quer correr 10, quem corre 10 às vezes quer tentar arriscar uma meia maratona, e quem chega na meia maratona fala, já estou tão perto, só falta 21, vai para a maratona. Então eu fiz 14 na minha vida, a melhor delas em 2 horas e 36, 29, em 2012, que isso na época era um negócio para amador bastante, repercutiu bastante, né? Hoje em dia já não é menos. E por isso eu acabei virando capa de revista, virei garoto propaganda de marca de tênis, e até hoje, como no esqui de vira e mexe, eu participo de mesas redondas para falar de corrida. Também virei personagem de um livro que o autor, um belíssimo jornalista, o Sérgio Xavier, está aqui me assistindo. Esse livro foi best-seller e continua vendendo horrores. Mas o mais importante que eu quero falar para vocês é esse monte de números, letras coloridas. Essas são as 14 maratonas que eu fiz na minha vida. Vocês podem ver que são blocos, né? Vermelho, verde, vermelho. Isso quer dizer o seguinte, das 14, 7 eu quebrei e 7 eu fui muito bem. Sem risco a gente não consegue chegar lá. E quando a gente toma risco, a gente falha, né? A vida é assim. E foi isso que o esporte me ensinou. A gente falha, aprende, acerta,
foco, determinação, resiliência, garra. O esporte me ensinou isso. Se você não tiver tênis batendo no asfalto, esqui na neve, a gente se dedicar no business, no dia a dia do business, a gente não consegue cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer. Bom, meu apelido é Lela Povian, eu tenho 51 anos, né? Eu fui um ex-atleta, atualmente continuo correndo, mas eu fui também um ex-headhunter que entrevistou mais de 5.000 candidatos para processos de recrutamento e seleção. Eu fiz mais de 300 contratações de executivos para pequenas e grandes multinacionais. Eu tomei mais de 1.500, 2.000 cafezinhos com presidentes de grandes empresas para pegar os briefings do processo de recrutamento e seleção. Eu tinha que estar em contato com essas pessoas. Claro que quando eu ia esquiar fora do Brasil, eu não tinha nenhuma chance de ganhar medalha, mas eu tive a oportunidade de conviver com esses atletas de altíssima performance, da mesma maneira que eu tive a oportunidade de estar com esses executivos de altíssima performance, né? E sempre o que me questionou foi como é que esse atleta faz para estar no pódio mais alto, no lugar mais alto do pódio numa Olimpíada, coisa que eu nunca tive chance. E como é que esse executivo ou esse empresário conseguiu ser o CEO de uma grande empresa, um presidente, um dono de uma grande empresa? O que eles fazem de diferente do que a gente não consegue fazer? Então é isso que eu vou falar para vocês agora. Os melhores líderes que eu conheci têm 3 características. Primeiro, controle da humildade, controle do ego. E terceiro, o líder de verdade, ele serve ao outro. E a gente está vendo cada vez mais que existe o erro de achar que o líder tem que ser servido. O bom líder serve ao outro. Eu também aprendi que dom a gente nasce, talento a gente desenvolve. Eu nunca entrevistei dessas 5.000 pessoas, nunca troquei ideia com alguém de dom. Mas eu entrevistei milhares de pessoas com talento. E também aprendi que performance é uma coisa relativamente simples de conseguir. A gente precisa ligar um ponto a outro. Então o Senna virou o Senna porque ele conseguia largar e chegar mais rápido que o segundo colocado. O Steve Jobs virou Steve Jobs porque ele conseguia criar produtos que todo mundo queria comprar. E a empresa dele hoje vale mais de 3 trilhões de dólares. Mas, com as mídias sociais hoje, cada vez mais a gente acha que o crescimento ele é sempre reto, né? Que a gente vê as pessoas sorrindo, se divertindo, e na verdade que o gráfico ele é muito ondular, né? A gente sobe, desce, a vida é uma adrenalina, né? As pessoas me perguntam, mas como é que faz para a gente ter performance, Lelo? Vou falar para vocês que talvez a primeira coisa para a gente ter performance é ser feliz. A felicidade melhora o nosso sistema imunológico em até 4%. A felicidade melhora a nossa criatividade, o nosso poder de engajamento. E o segredo da felicidade é como a gente lida com a infelicidade. O segredo da felicidade é como a gente lida com a infelicidade. Steve Jobs, Obama, Djokovic, Guga Kirten, as irmãs Williams, Leonardo da Vinci, o estresse, todas essas pessoas passaram por situações de estresse. Todas elas. Pena que eu não tenho tempo de explicar um pouco mais. O estresse não é o problema, é como a gente lida com o estresse. Como é que faz para a gente passar por cima, né? Existe um caminho. Ou melhor, existem vários caminhos. Mas eu criei um chamado Mesa Mais Família. Mesa porque a mesa tem 4 peças, ela é firme. A gente se apoia nela. E a família que senta em volta da mesa. É lá que a gente debate os nossos problemas, é lá que são as reuniões de trabalho que a gente faz. É na mesa que a gente fala isso. Então vamos aprofundar o mesa. Primeiro é o mindfulness. E aí eu vou fazer um exercício com vocês agora. Eu quero que vocês não imaginem que está entrando um elefante nesse auditório. Agora vamos imaginar que vocês estão comendo um chocolate e que esse chocolate está derretendo na boca de vocês. Que está uma delícia. Meu filho está ali me assistindo, já está se deliciando. Eu tenho certeza que vocês aqui até salivaram alguns, não é? A meditação tem esse poder, o autoconhecimento, quando a gente faz meditação é tão grande que a gente consegue filtrar aquele pensamento que a gente não deve ter e o pensamento que a gente precisa ter. O autoconhecimento dá uma visão clara do que a gente deve fazer, de forma pragmática, vamos falar assim. O E de esporte, o esporte tem a capacidade de melhorar, né, de diminuir
em até 50% doenças relacionadas à demência, Parkinson, doenças neurodegenerativas. Não precisa fazer maratona como eu faço, basta 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Eu falo que o esporte é o aspirador de pó do nosso corpo. Isso aqui, o Mesa Mais Família, não tem nenhuma ciência da NASA, né, gente? Todo mundo sabe disso. O problema é o que as pessoas não fazem. Eu já fiz palestra para 1000 pessoas. E eu pergunto, quantas pessoas praticam o Mesa Mais Família? 2, 3, levantou a mão. Então a gente sabe o que fazer, mas a gente não faz. Porque o remedinho é mais fácil. O remedinho resolve mais rápido, né? Sono também tem a capacidade de melhorar doenças relacionadas à depressão. E o sono, né, não vou ter muito tempo, mas são 4 horas muito importantes no início e depois as 3 horas finais. A gente tem que dormir 7 a 8 horas por dia. Alimentação, somos o que comemos, né? A gente sabe disso de novo, né? Tem uma ciência da NASA que a gente sabe, mas a gente não faz. O que a gente não absorve, o que o corpo não absorve, o que ele não elimina através das fezes, fica como estoque, que vai trazer doenças cardiorrespiratórias, enfim, obesidade, etc. Mas, de novo, o remedinho é sempre mais fácil, é o caminho mais curto. E o convívio social, a gente viu na pandemia como é importante a gente estar com pessoas, né? Então, mas tem um detalhe aí, o convívio social de qualidade. A gente tem que estar cercado de pessoas. Falei para minha irmã ontem, que está aqui, o quão importante é a gente ter pessoas de qualidade à nossa volta. Então, bora ser feliz, para a gente ter performance. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês.